gravar. E craquete. Fala pessoal, boa noite. Sou o Hugo. Vamos para mais um vídeo aqui de estudos do trade de valor. Hoje contando com a ilustríssima presença de Otávio Alves e meu excelentíssimo e querido amigo Capitão. A gente estava trocando uma ideia aqui e decidimos fazer esse estudo aqui rapidinho. Como eu acabei de falar para eles, eu acabei de abrir o gráfico aqui e eu não mexi em nada ainda. Está exatamente como a gente fez o preparo de ontem, né? O preparo dos estudos de ontem está exatamente como a gente acabou de fazer ontem, né? Então, ficou mais ou menos assim, né? Já vamos aqui para nossa breve especulação, para o nosso breve backtest de movimentação, né? Hoje foi um dia super interessante, um dia regado a notícias importantes, a uma super tendência, né? Como a gente consegue observar aqui, ao rompimento de topos históricos, a viés de venda, né? Que eu tenho certeza que teve muita gente aí que ficou procurando o topinho para vender e infelizmente não obteve muito sucesso, a não ser que tenha conseguido fazer a leitura de movimentação e pego aqui as retrações, né? Então vamos entender um pouquinho aqui, antes de mais nada, o que aconteceu na nossa movimentação de hoje, né? Bom, a gente estava vindo aqui de um mercado consolidado, né? Aqui está no ING, eu vou pular aqui para o Infut para ficar melhor para a gente observar. Então a gente estava vindo aqui de um mercado consolidado, onde ele deu uma parada nessa amplitude aqui, né? A amplitude que a gente havia já mencionado nos estudos anteriores e que se deu a movimentação no dia de hoje. Então, a gente tinha esse cenário aqui, né, pessoal? Exatamente esse cenário aqui. As amplitudes, etc. Se eu tenho um topo relevante, eu tenho um fundo relevante, ok? Eu tenho um 50% de amplitude. Esse 50% de amplitude, muitas das vezes vai me dar uma referência de entrada ou uma referência de alvo. E é exatamente o que aconteceu do dia 16 até o dia de hoje, né? Então vamos entender um pouquinho aqui, um breve contexto no mercado, aqui de trás, do dia 16 até o dia de hoje, né? Então ele veio na descida, né? Ele fez aqui toda a inversão do movimento de alta e parou exatamente na região de suporte. Parando na região de suporte, ele consolidou, ele fez essa consolidação aqui, que para muitos pode ser uma consolidação macro, para muitos pode ser uma consolidação micro. A questão é que ele obedeceu sempre às ondas, okay? As ondulações, as especulações de movimentação. E elas foram mais ou menos nesse sentido aqui. Então vamos analisar cada uma dessas ondas aqui. Bom, como a gente pode ver, ele sempre veio buscar regiões de 50%, ok? Até quando ele fez a inversão dos movimentos, ele sempre veio buscar as regiões de 50%, seja elas as regiões centrais ou as mais próximas das extremidades, que seriam as regiões de 75% e 25%. Isso aqui, para quem usa uma adaptação da Fibonacci, já está acostumado a enxergar. É até fácil de observar graficamente isso, ok? Muitas outras pessoas gostam de utilizar a Fibonacci padrão, o que também dá um índice de assertividade muito interessante. Lembrando que usar uma Fibonacci adaptada ou a padrão não vai servir de muita coisa se você não tiver uma leitura de contexto, ok? Lembrando que quando nós falamos em linhas, a gente fala uma linguagem muito pessoal. Agora, quando falamos em regiões, já é uma linguagem universal, porque são regiões de relevância. São as regiões onde haverá uma possível retração do preço ou até a continuidade ou inversão de movimento. Beleza? Então, novamente, ele veio exatamente nessas ondas, né? Se eu tenho um fundo relevante, um topo relevante, eu tenho 50%. E assim, ele rompeu. Para ele caracterizar a teoria de Dow, ele precisa fazer um topo mais relevante, um topo mais ascendente, um topo mais alto e um fundo mais alto também. Então aqui
Ele começou um princípio aqui de teoria linear, porém ele não conseguiu dar continuidade na movimentação, beleza? O que fez ele retrair aqui no dia de hoje, né? Fez ele fazer essa retração aqui no dia de hoje, mas sempre obedecendo as relevâncias, ok? Então, para quem utiliza aqui o fundo com fundo, já conseguiu pegar exatamente a compra do dia de hoje no 50%, ok? Então, essa é uma técnica aqui muito interessante a ser observada. Toda essa região aqui, desses fundos relevantes, são uma região de suporte, né, relevante, ok? Como que a gente pode identificar isso? A gente tem aqui um pavio, a gente tem aqui outro pavio, a gente tem fundos que dão aqui referência de stop para a gente. E então, toda essa região aqui é caracterizada como uma região de suporte, que deu todo o suporte para a nossa compra do dia, né? Novamente, houve a retração, não houve a continuidade. Porém, também não houve o rompimento dessa região aqui, dessa amplitude, né? Não houve o rompimento dessa amplitude, ok? Esse rompimento veio a partir dessa movimentação aqui, que muitos vão encarar como fundo duplo. Outros vão enxergar aqui um W, enfim. Os nomes são os mais variáveis. O importante é a gente entender que houve aqui uma movimentação, ok? Houve indícios e sinais de entrada importantes numa região importante. Ou seja, quando eu falo em sinais de entrada dentro de regiões importantes, eu falo sobre referências de stop, que vão cair e vão de encontro ao nosso risco retorno. Aí eu ter um prejuízo baixo, curto, e uma projeção de lucro mais alto, ok? Então é o que acabou acontecendo aqui. Novamente, a retração no 50%, região de 50%, tá? Não precisa ter a exatidão para ser a região. E ele veio vindo nas ondas, ok? Quando chegou aqui, dentro da região desse gatilho, ele consolidou. Então, se ele consolidou ali, a gente vem do quê? De uma pernadinha aqui de alta. Então, ele esticou, acumulou e esticou. Para que lado? Geralmente a favor da tendência. Então, ele veio e fez como se fosse aqui um outro hemisfério, né? Então, a gente tem aqui o hemisfério de baixo e ele consolidou no hemisfério de cima. E aqui acabou se consolidando de volta por um tempo. Ok? Essa consolidação aqui se deu numa análise de movimentação do candle a candle, né? Então, quando ele chegou nessa região aqui, ele estourou. Muitas das pessoas não conseguem pegar esse estouro aqui se elas já não estão compradas ou aqui, né? Ou aqui, né? Conheço muitas pessoas também que operam os rompimentos e conseguem ter o sucesso nesses rompimentos, mas o momento da notícia, etc., é muito difícil eu ver as pessoas pegando. Como que a gente pega uma estourada nessa, né? Como que a gente pega? Porque, assim, na hora da formação do candle, é muito difícil a gente ter a segurança de comprar e vir vindo aqui com o preço, né? É muito difícil. Então, como que a gente poderia ter pego essa compra, né? Justamente aqui com a ruptura da linha de tendência, ok? Se a gente tem a união de dois ou mais fatores, a gente consegue ter uma referência de stop, beleza? Então aqui, o primeiro fator, o rompimento da linha de tendência e o candle gatilho dando a condição aqui. Então tenho dois fatores de informação unindo com uma tendência principal de alta, unindo com uma tendência do momento também de alta, ok? Então, detalhes a serem observados e é necessário você acreditar na sua análise, acreditar nas suas marcações e, obviamente, assumir um risco. Lembrando que nós não conseguimos
fazer as operações no day trade se nós não assumirmos riscos, ok? E já que eu vou... Só um ponto aqui, Hugo. Pois não. Tem outros indícios aqui que seria também os 50% desse movimento, né? Tá na região dos 50% desse movimento e também acho que a melhor referência aqui seria o stop curto que você tem, né? Nessa região. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E também tá um histórico de relevância aqui para trás, né? A gente tem todo esse histórico aqui, mas o que eu consigo observar aqui realmente para pegar exatamente no ponto de entrada são esses dois fatores e também esse fator que você uniu, né? Os 50% do movimento, né? Ele está dentro da amplitude. Obviamente, para ele conseguir reverter o movimento, ele teria que passar, então, dessa linha aqui, né? E acabou que ele deu a subida. Então, foi um dia muito interessante, um dia até um pouco perigoso, né? Para quem fica procurando sempre topos de fundos para operar contra o preço e, na maioria das vezes, contra a tendência também. Então, serve de alerta. O dia de hoje foi um dia de muito aprendizado. Foi uma aula que o mercado nos deu, para muitos uma aula paga, né? Para outros uma aula onde a gente conseguiu lucrar. Então, vamos aqui para as nossas marcações. Eu vou fazer apenas atualizações aqui de algumas linhas. Eu vou deixar essa marcação aqui exatamente do jeito que ela está. Aqui para baixo eu vou apenas atualizar essa linha. Lembrando que o preço aqui ele subiu mais de 1.000 pontos, né? Então a retração dele aqui para baixo, a gente já vai estar fazendo as armadilhas aqui para a gente conseguir operar. Novamente aqui eu vou pegar esse pavio, 50% entre eles eu vou deixar aqui nesse topinho, ok? E aqui para baixo eu vou deixar exatamente as mesmas marcações, beleza? Exatamente as mesmas marcações. Para cima, o que nós podemos fazer? A gente pode fazer, ao meu ver, aqui dois tipos de projeção de alvo. Vamos entender quais são essas projeções. Bom, eu vou pegar o princípio de toda a pernada dessa alta, né? E a gente vai entender aqui que temos uma região sendo respeitada, né? Que seria mais ou menos a região do meio entre o topo e os 50%. Mais conhecido como 50% dos 50%, né? Então, se eu tenho um respeito nessa região, eu tenho como fazer sim uma projeção de alvo. Lembrando que eu preciso ter informações relevantes para fazer a projeção de alvo, como topos relevantes, fundos relevantes e regiões de 50%, seja elas entre os topos e os fundos ou realmente os 50% entre a amplitude. Então vamos lá. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. A gente já consegue entender ali um respeito bem relevante na região dos 50% da projeção. Conseguimos entender aqui que sim, o nosso alvo ele já está aqui exatamente na região. Eu posso modificá-lo ou deixar exatamente do jeito que ele está. Eu vou optar por deixar exatamente do jeito que ele está. Eu só vou fazer mais uma observação aqui para cima. Lembrando que essa última linha aqui é uma projeção padrão no Fibonacci, né, da ferramenta, que eu gosto muito de observar também, bem como os outros padrões de Fibonacci. Então, eu vou fazer esta marcação aqui. Outra projeção de algo que a gente pode fazer é, novamente, aqui, da região dos 25% que a gente havia pego anteriormente, a gente vai usar ela como suporte, ok? Então, eu tenho aqui um fundo, eu tenho um topo e em torno de 50%, ok? Vai nos dar aqui alvos mais curtos. A gente pode perceber, então, que a projeção maior e a projeção menor tem o seu 50% sendo respeitado pelo preço até então. Então, isso significa que a gente está numa proximidade de uma região de resistência, ok? Então,
Tá aqui a marcação. Vou deixar exatamente assim, dessa maneira, ok? Lembrando que para fazer essas projeções aqui, eu vim no diário. Isso aqui foi um estudo que nós fizemos ontem, né? Deixa eu ver aqui para o diário. E a gente fez essa especulação de movimentação aqui, ó. Foi essa especulação de movimentação, tá? Mais ou menos aqui, ok? Então, foi mais ou menos isso. O que mais nós podemos fazer aqui? Bom, como houve a mudança do papel, eu não tenho referência lá para trás. Como que eu faço daí? Eu venho aqui para o input, que vai ser o histórico do gráfico que nós temos. Vou colocar no diário. E essa marcação que eu tenho aqui foi uma marcação que eu estava especulando junto com o Fábio, lá, o Fábio Orvati, né? Nosso colega lá do grupo. Foi exatamente, falei bem assim, Fábio, a gente está dentro de um range. Lembra, Fábio, você que vai assistir o estudo? A gente está dentro de um range. Esse range eu peguei lá no gráfico semanal, que vai dar relevância a um fundo, ok? E um topo. Então, eu peguei esse range aqui, que é o range que eu acredito que o preço pode sim trabalhar. Temos mais alvo aqui para cima? Temos mais alvo para cima. E é isso que nós vamos marcar agora. Então, vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Bom, 115,316 eu já vou marcar ali no nosso gráfico. Vamos aqui por 5 minutos. Cento e quinze, 316. É mais fácil a gente colocar aqui, né? Então ficou exatamente aqui. Eu vou dar um destaque para essa marcação. Lembrando que eu acabei de pegar o gráfico, né? Então por isso que os estudos vão ser um pouquinho mais demorados hoje, né? Então vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui. Lembrando que isso aqui é uma marcação muito forte e por ironia do destino ela vai ser praticamente 50% entre uma projeção de alvo e outra. Vamos lá. Mais marcações. O que nós temos então? Caso ele venha mais para cima aqui, né? A gente vai ver onde que esse cara pode parar. Então, isso daqui a gente tem marcações aonde? Eu vou marcar todos os gatilhos mais próximos, né? Como a gente já vem especulando há um bom tempo nas nossas marcações. Então os gatilhos mais próximos vão ficar mais ou menos desse jeito aqui. Vou pegar esses dois caras aqui. Acho que eu vou pegar só esses três caras aqui. Então como que eu vou passar esses estudos lá para o nosso papel atual ali? Infelizmente é no Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente dessa maneira aqui. Então vou dar um destaque para essas marcações, né? Eu vou deixar elas aqui no tom marrom. E vou copiando. É um pouquinho trabalhoso, talvez até chato. Para mim não é muito chato, não. Eu gosto de fazer esses estudos. E eles têm que ser feitos dessa maneira. Tem que dar bastante atenção, tem que tratar essas marcações com bastante carinho, porque são elas que vão preparar as nossas operações para amanhã, né? Então sejam sempre bem caprichosos com suas linhas, com seus estudos, com suas marcações, para vocês acreditarem e serem bastante felizes com essas marcações. Ctrl+C. E aí, Otávio, operou hoje? Como é que foi? Hoje não, só estudo. Estudo, boa. Acho que é legal enfatizar uma coisa, que mesmo os pontos que você considera mais relevante, é legal falar que não é porque você considera mais relevante que você vai confiar a sua vida naquele ponto, a ponto de
de sempre fazer uma operação contra a tendência naqueles pontos ou deixar aquela ordem apregoada com bastante contrato e etc. É importante a gente sempre esperar reagir aos pontos para a gente ver como que o preço vai se comportar naquela região. Exatamente. Exatamente. Eu faço todo um estudo todo detalhado aqui, mas eu acredito sempre e principalmente na movimentação do preço, na movimentação do mercado, bem como nas notícias que a gente vem vendo, né? Então eu sempre faço a união de dois ou mais fatores de informação seguindo a movimentação do preço. Então as linhas, elas são um lembrete das regiões onde o preço está passando. Não quer dizer que eu vou deixar ordens apregoadas aqui contra o preço, muitas das vezes contra a tendência. Não, isso daí, na minha visão, chega a ser até um amadorismo, né? Você acreditar fielmente apenas em pontos exatos, né? Sabendo que o que move o mercado é a economia interna, a economia externa, as notícias, etc, né? O gráfico em si, os candles, eles são o final, né? Eles são a materialização daquilo que acontece num âmbito um pouco não, né? Num âmbito muito maior, né? De negociação. Então, por isso que eu não acredito e não confio fielmente nessas marcações, porém, eu me preparo para reagir a essas regiões dessas marcações, ok? Sempre procurando sinais de entrada e pontos de referência para os meus stops. Então, os relatórios que a gente posta no Instagram do Trader de Valor lá, tem os meus gains, tem os meus prejuízos, né? Mas tudo aquilo lá é baseado em muito estudo, ok? Eu também não opero todos os dias, certo? Então, não vamos nos iludir, né? Com linhas e com relatórios, né? Porque não é fácil, isso aqui não é brincadeira, né? Tem que estudar muito isso daqui, tem que tratar com muito respeito, né? Bom, as linhas ficaram mais ou menos dessa maneira aqui, ok? Vamos para uma especulação de abertura. A minha última amplitude de relevância, ela está um pouco deturbada aqui, né? Mas a gente consegue pegar aqui esses pontos de abertura, ok? Então aqui temos aqui nossos 3 pontos. Arrisco a dizer até aqui, ok? E caso ele venha a abrir guipado, já abre aqui nos nossos alvos. Ou ele vai abrir dentro desse range aqui, ok? Então a gente sabe que o mercado fez algo atípico, né? E para quem vem estudando com a gente há mais tempo, sabe como pode reagir quando acontecem coisas atípicas no mercado, né? Conforme a gente vai estudando aqui no YouTube, a gente vai soltando mais informações como essa. Então, esse foi o índice. Vamos pular para o dólar rapidinho. O dólar tava uma delícia hoje também, né? Não fugiu do esperado. Ok? Fez todas as movimentações que ele teria que fazer mesmo. Nada fora do comum. A gente tinha essa amplitude de relevância e ele acabou fazendo essa movimentação aqui, né? Acabou fazendo essa movimentação aqui. Muitos encaram como M, muitos encaram como topo duplo, muitos encaram como muitas coisas, né? A questão é que ele vem fazendo as movimentações, ok? Então, ele não deu continuidade na movimentação aqui e acabou parando aqui num 50%, né? Otávio, você já consegue entender quando eu falo esse 50% aqui? Sim, sim. Topo com topo, né? Topo com topo, sim. Topo com Beleza. topo relevante, 50%, sim. Beleza. Então, o nosso topo com topo de relevância aqui vai dar uns 50%, que vai dar objetivos bem Aí. interessantes, ok? E se eu tenho um topo com topo de relevância, eu vou ter um fundo, tá? Eu vou ter um fundo relevante com uma projeção
de fundo relevante. O meu 50% vai dar alvo também. Então, tá aqui. Hugo, essa visão aí foi show, hein? Essa visão me ajuda bastante no euro. Top, porque ele não chega a oscilar tanto, né? Mas show de bola. E ajuda bastante essa visão. Muito boa mesmo. Valeu, capitão. Show de bola, cara. Show de bola. É importante sempre a gente estar atualizando. Essas são uma das nossas ferramentas para a união de dois ou mais fatores, né? Que a gente usa para fazer nossas operações. Com certeza, com certeza. Ah, sim. Esse é um extra, né? Exatamente. Com certeza. Sempre o mais detalhado possível as informações, né? Sempre observando todos os detalhes possíveis que o mercado vem avisando a gente, né? O mercado ele fala com a gente diariamente e ele dá sim sinais. O que dificulta o mercado não são os grandes players, etc. O que dificulta o mercado é a ansiedade, né, na hora de fazer a análise. Muitas das pessoas ficam de olho na ponta do preço e acabam sendo atraídas para um buraco, né? Onde você vai ficar ofuscado vendo o que está acontecendo naquele exato momento, sendo que existe todo um histórico para trás, onde você deve analisar antes de tomar sua decisão naquele momento. Então aqui, no Day Trade, o passado ele é muito importante. A gente não pode deixar o passado lá para trás, não. A gente tem que usar o passado para favorecer o nosso futuro aqui. Então, interessante. Bom, as marcações aqui, não vejo um motivo plausível aqui para mudar elas. Eu apenas adicionei essa marcação aqui e eu vou deixar as marcações exatamente como elas estão, porque, ao meu ver, elas têm uma relevância muito grande, muito significativa ainda. Ok? Então, eu vou deixar exatamente da mesma maneira. Graças a Deus, a gente está conseguindo acertar nas nossas marcações aí e tenho certeza que dá para ajudar bastante. Especulação de abertura, bom, a gente tem aqui esse topo com topo, então uma especulação de abertura aqui, nesses pontos aqui, interessante, caso ele venha para baixo, temos aqui em torno de 50% do movimento, né, então ele já pode abrir aqui, aqui e aqui, né. Lembrando que a gente sempre faz 3 tipos de especulação de abertura aqui, é claro que existem inúmeras especulações, mas só a intuito de estudo mesmo, a gente faz essas 3 aqui só para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então a gente vem aqui dessa movimentação, ele está numa consolidaçãozinha aqui, né? Para ele continuar subindo, ele vai ter que sair dessas zonas, ok? Lembrando que a gente ainda tem mais referência de stop, né? A tendência do momento aqui ainda é de alta. E esse foi o dólar. Bom, capitão Otávio, dúvidas, críticas, sugestões? Perfeito, bem esclarecido. Essa ótima visão, cara. Show de bola. Show. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Lembrando, não deixem de se inscrever no canal e deixar um upzinho pra gente nos comentários para que esse vídeo ganhe uma relevância. Se possível, mandar esse vídeo para mais um colega que goste de especular as movimentações no mini índice, no mini dólar, que opera no mercado financeiro e é amante da Bolsa de Valores, assim como nós somos. Obrigado pela sua participação. Obrigado, capitão. Obrigado, Otávio. Valeu, Hugo. E esse foi o nosso estudo. Beleza? Então é isso, pessoal. Beijinho e tchau, tchau.